Olá, meus irmãos, que Deus abençoe você. Seja bem-vindo aqui a mais uma aula da nossa formação teológica e já estamos quase no final dessa matéria, Panorama do Novo Testamento. Hoje vou estudar com você a segunda carta de João. A segunda carta de João é a menor carta, é o menor conteúdo do Novo Testamento. Ela tem apenas 276 palavrinhas, mas mesmo ela sendo menor e sendo a carta mais curta, tem um conteúdo preciosíssimo. E nós vamos estudar hoje essa carta que é escrita por um pastor que também se intitula como presbítero aqui na sua primeira, segunda e terceira carta. João, ele vai escrever, trazendo alerta contra os falsos mestres, vai incentivar e estimular os irmãos ali daquela comunidade a permanecerem na fé. E João é esse que vai escrever, né? A autoria é João, e o destinatário dessa carta já causou algumas controvérsias entre os estudiosos, porque alguns defendem que essa carta foi escrita para uma senhora, que ele chama de a senhora eleita, e seus filhos. Alguns vão dizer que essa carta foi destinada a uma igreja local, e João vai intitular essa igreja como senhora, e alguns vão dizer também que essa senhora eleita se trata de uma linguagem figurada, usada para preservar a igreja da perseguição naquela época. Uma vez que essa carta, ao ser endereçada, ao ser levada até determinado lugar, essa carta poderia ser lida por alguém do governo ou por aqueles que perseguiam a igreja e poderia causar ali danos àquela comunidade. E João, na ideia de proteger aquelas pessoas, de proteger aquelas comunidades, vai usar uma linguagem figurada, se referindo à igreja como uma senhora eleita, né? Nesse período, é bom lembrar que havia uma perseguição muito forte e, mesmo assim, as cartas não deixavam de ser escritas, as pessoas não deixavam de se relacionar, e João é esse que vai escrever também essa carta e vai comunicar ali, através de uma linguagem pastoral, expondo ali a necessidade de proteger aquela igreja, né? João, ele se dirige nessa carta. Ao ler a carta, você vai perceber que ele se dirige com muito afeto, com muito respeito, mas mesmo assim não deixa de expor ali uma autoridade pastoral muito forte. Você vê que ele, ao começar a carta, ele se intitula como o presbítero, né? O presbítero. João era compreendido historicamente como o presbítero pastor ali da igreja de Éfeso. E nessa igreja local, que vai ser representada por essa senhora eleita, né? Porque acreditamos sim que realmente se tratava de uma igreja local ali naquele lugar. Por mais que João use essa linguagem figurada, se trata de uma igreja local. O propósito era justamente reforçar a importância da verdade doutrinária e também de estimular os irmãos a viver a vida cristã demonstrada através do amor cristão. Por que isso? Em dias de uma confusão teológica muito grande, havia ali havia questões espirituais muito mal entendidas pelo povo. E João vai insistir nesse conhecimento da verdade, que os irmãos deveriam conhecer e conhecer e conhecer a verdade. E ao conhecer a verdade, ficaria implícito nesse conhecimento de que o amor não está separado da verdade, que a verdade é o alicerce do evangelho, e o amor é esse caminho prático onde nós deveríamos percorrer. João, ele vai ensinar, vai falar sobre o verdadeiro amor cristão, vai falar também sobre fidelidade a Deus, vai expor ali alguns mandamentos sobre amar, sobre obedecer ao Senhor. E João vai apontar diretamente para uma heresia que naquela época era muito destrutiva. Por quê? Porque o gnosticismo ele estava pregando que era impossível que uma divindade pudesse encarnar. E assim como na primeira carta, como na terceira carta, vai ficar muito claro esse ensino de João. João vai dizer que aqueles que negavam que Jesus veio em carne, esse era amaldiçoado. E esses falsos mestres, considerados por João assim como falsos mestres, eles representavam o espírito do anticristo por pregar isso. E João vai falar que o espírito do anticristo já está no mundo. Por quê? Simplesmente porque eles negavam a humanidade de Cristo. E essa negação da humanidade de Cristo colocava totalmente em risco a fé cristã naquela época.
Porque negar a encarnação de Cristo, negar que Cristo morreu na cruz como Deus, é negar toda a redenção. E isso João vai combater de forma veemente. Então, de uma forma incisiva, ele combate ali nessa carta esses falsos mestres. E ele faz isso afirmando assim, com uma, se nós podemos dizer assim, uma firmeza pastoral muito grande. E João vai dizer assim, para que vai orientar aqueles irmãos daquela igreja para não acolher na igreja esses falsos mestres. Não somente na igreja, mas nas suas próprias casas. Olha só o versículo 11. Aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras malignas. João está dizendo e ensinando para aquela igreja, João está ensinando para aquela igreja para não ter hospitalidade para com os falsos mestres. É importante a gente entender, irmãos, que a hospitalidade, principalmente naquela época, era uma das marcas da igreja primitiva. E era uma demonstração de amor. Recusar alguém que estava viajando, ou um missionário que estava trazendo as boas novas do evangelho, não era bem visto pela igreja. E João aqui vai dizer que se alguém usasse de hospitalidade com os falsos mestres, era conivente com seu ensino. Era conivente com seu ensino. Então João vai repreender fortemente os falsos mestres, mas também vai orientar que a igreja não acolhesse esses falsos mestres, nem na igreja e nem nas suas casas. Olha só o versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. São afirmações fortes. E João vai ensinar que esses enganadores não deveriam ter lugar na igreja. A carta de João, essa carta, a segunda carta, ela é bem simples a sua estrutura. A estrutura dela vai falar aí do versículo 1 ao 4, João vai dar a sua saudação e o elogio à igreja pela sua fidelidade. Do 5 ao 6, vai exortar ao amor e à obediência, né? Do 7 ao 11, ele vai alertar contra esses enganadores e dar direções aí a respeito da igreja não acolher esses falsos mestres. E do 12 ao 13, ele vai trazer ali uma conclusão pessoal. João, ele escreve falando sobre a verdade. Você percebe aí que só no primeiro versículo a palavra verdade vai aparecer 4 vezes. Porque João quer ensinar que conhecer essa verdade é essencial. Conhecer a verdade vai livrar a igreja dos ensinos dos falsos mestres, desses que estavam se infiltrando na igreja, e vai mostrar também que a verdade não é só um conceito, não é somente uma ideia. A verdade é o próprio Cristo, é a própria doutrina. E entendendo essa verdade, com certeza, nós conseguimos caminhar numa vida cristã que realmente agrade ao Senhor. Amém? Olha só no versículo 7, como ele diz, né? Porque muitos enganadores têm entrado, muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Então, ele vai alertar sobre o cuidado que a igreja deveria ter contra esses falsos mestres, né? Então, ele diz aqui, olha só, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ultrapassar aqui é praticamente uma denúncia, né? Ele estava denunciando esses falsos mestres, que eles estavam ultrapassando aquilo que já foi considerado como verdade pelos apóstolos. E fica assim essa mensagem de João. Conhecer a verdade, andar na verdade, andar na verdade. O que é conhecer a verdade? É conhecer e crer corretamente e caminhar nessa verdade. E depois de caminhar nessa verdade, João vai nos ensinar o quê? A permanecer nessa verdade. Então, não aceite o evangelho que não seja o evangelho de Cristo e nenhum amor que não ande na verdade. Essa é a mensagem da segunda carta de João. E amanhã estaremos aqui com a terceira carta de João. Deus abençoe você e até amanhã.